Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos dar continuidade às nossas aulas de ciências. Nós terminamos o capítulo 3, que fala sobre as condições de existência da vida. Vamos iniciar o capítulo 4, que fala sobre limitações naturais da vida. Tá? Nós vamos dividir esse capítulo em duas aulas. Então, uma aula nós vamos falar sobre os módulos 15 e 16, seriam fatores condicionantes para a vida, tá? E na outra aula nós veremos os módulos 17 e 18, que falam vida em condições extremas. Eu tenho aqui uns slides para a gente poder acompanhar essa atividade, tá? Então, vamos lá. Bom, aqui com a apresentação de slides. Então, vamos lá. Alguns fatores condicionantes para a vida, esse esqueminha do livro de vocês, tá? Fala sobre alguns desses fatores. Então, fonte de energia, o sol, uma fonte de energia, isso. Teríamos uma própria matéria orgânica como também um fator condicionante para a vida na Terra. Variações de temperatura, a gente não pode esquecer que a própria atmosfera ela favorece, permite o efeito estufa, permitindo que não haja grande variação de temperatura nos dias e nas noites. E as fontes de água no estado líquido, se a gente levar em consideração mais de 70% da água do planeta encontra-se na forma líquida, que seria importante para a vida. Bom, alguns fatores condicionantes para a vida nós vimos então, que seria fonte de energia, o sol, energia de outros seres, matéria orgânica, variação de temperatura e água no estado líquido. O livro de vocês já começa falando sobre a organização dos níveis tróficos. Então, falar em organização dos níveis tróficos é importante a gente primeiro relembrar o que seria o nível trófico. O nível trófico, também é conhecido como nível alimentar, representa o conjunto biológico, ou seja, os seres vivos, animais, vegetais, que integram o mesmo ecossistema. E, nesse, possui semelhantes hábitos alimentares. A principal característica dos níveis tróficos é a sua capacidade de transferência de energia de matéria orgânica numa determinada cadeia alimentar. Esse processo sempre tem início nos seres autótrofos, eles estariam na base de toda a cadeia alimentar, fonte primária e exclusiva de energia no ecossistema, e segue para os níveis tróficos superiores. Lembrando que esses níveis tróficos eles são representados geralmente por retângulos. Então, a base desse nível trófico seria, na realidade, os produtores, seriam aqueles que conseguem captar a energia luminosa do sol e conseguir produzir o seu próprio alimento. E aí a gente vai ter esses níveis tróficos organizados em pirâmides, que a gente chama de pirâmides ecológicas. Tá? Tem aqui, inclusive, algumas informações sobre as pirâmides ecológicas. As pirâmides ecológicas, também denominadas pirâmides tróficas, mostram graficamente, mediante retângulos, nós vamos ver mais adiante, tá? Esses retângulos sobrepostos, o fluxo de energia e de matéria no ecossistema. Lembrando que matéria, na realidade, é tudo que tem massa, ocupa lugar no espaço, não é isso? A energia, e a energia já é extremamente importante para os seres vivos, por meio dela, somos capazes de realizar determinadas, diversas atividades. Então, cada atividade que a gente realiza, seria liberando energia. Agora, essas chamadas pirâmides ecológicas, que vão representar esse fluxo de energia e de matéria, elas podem ser de 3 tipos, tá? De número, de energia, de biomassa. E a gente vai ver as diferenças, inclusive. O livro de vocês tem um mapa conceitual representando um pouquinho essas, no caso, as condições, ou seja, as limitações naturais de vida, estão determinadas pela água líquida, matéria e energia. Essa matéria e energia estariam representadas pelos produtores, consumidores, decompositores, e que, na realidade, a gente poderia representar esses níveis tróficos a partir de pirâmides. Em geral, a gente não representa os decompositores, a gente representa os produtores, consumidores primários, secundários, e aí vai formando esses retângulos, tá? Através das pirâmides ecológicas. Então, são as 3 de número, biomassa e energia. Vamos ver cada uma delas com algumas curiosidades. Tá? Então, primeiro,
Pirâmide de número, o nome já está dizendo, tá? Representa a quantidade numérica de seres vivos que pertence a cada nível trófico de uma cadeia alimentar. Então, toda vez que você tiver, como tem aqui, ó, 300 pés de trigo, falou em número, você pode representar através da pirâmide de número. Então, aqui estão representados, tá, num ecossistema, 2 exemplos. Então, você tem aqui 300 pés de trigos, 30 ratos e 15 cobras. Tá? Estão como se fosse cada um num nível trófico diferente. Aqui tem uma outra pirâmide representada nesse ecossistema. Você tem uma goiabeira apenas, você tem, essa goiabeira pode servir de alimento para 100 larvas de inseto, e essas 100 larvas de inseto serviriam de alimento para 10 pássaros. Então, você tem aí, na realidade, esses retângulos representando cada nível trófico. A largura é proporcional, claro, ao número de indivíduos de cada retângulo. O que a gente pode observar? Esses retângulos, em geral, você tem, né, do maior para o menor, mas pode acontecer de um retângulo ser menor. E aí você tem uma pirâmide que a gente chama de invertida. Essa aqui, por exemplo, uma única goiabeira serviria de alimento para 100 larvas de inseto. Então, você tem aí, você pode dizer que a pirâmide de número, ela pode se apresentar invertida, ou seja, tendo a base menor, mais estreita. Um outro tipo de pirâmide seria chamada pirâmide de biomassa. Bom, quando a gente falou lá em energia, né, de biomassa é medida em termos de matéria orgânica, tá? É a medida da matéria orgânica em gramas ou quilogramas por determinada área. As pirâmides de biomassa expressam, então, a quantidade de matéria orgânica presente no corpo dos organismos de cada nível trófico, tá? É medida em massa por área. Essa massa não leva em consideração a água, né, que não é orgânico. Lembrando lá, quando a gente falou em ciclo do carbono, né, a gente viu que toda substância orgânica ela contém carbono na sua molécula, certo? Então, a água não seria uma substância orgânica. E aí, uma outra curiosidade, a pirâmide de biomassa também pode se apresentar invertida. Vamos lembrar lá aquelas duas cadeias alimentares quando a gente viu lá a pirâmide de número. Eu tenho aqui, ó, 10 mil gramas por metro quadrado, que seriam, né, na realidade, aqueles pés de trigo. E aí você tem trigo, os ratos, seria 3 mil gramas por metro quadrado, e as cobras, 1.500. Então, você tem aqui a pirâmide, né, com a base maior. Nesse caso aqui, você já tem aquela história da goiabeira. Embora você tivesse uma única goiabeira, a massa da goiabeira é maior do que a massa, por exemplo, das larvas de inseto. Tá? E as massas de inseto seria maior, né? A massa de inseto seria maior do que a massa dos pássaros. Então, tranquilo. Só que tem um detalhe. Nos ecossistemas aquáticos, as pirâmides de biomassa pode ser invertida, ou seja, ela tem uma base que seria aqui, o fitoplâncton, menor em termos de massa, não é isso? Como se fosse quase que peso, né? A quantidade de matéria orgânica presente no corpo, pode ser maior, ou melhor, menor do que a massa do zooplâncton. Ela pode se apresentar, então, invertida. Isso, quando consideramos, né, que a biomassa do zooplâncton, que seriam os consumidores primários, porque na construção da cadeia, né, de uma cadeia alimentar, deve-se considerar apenas como se fosse um dado distante, é como se você tivesse uma fotografia. Tá? E aí o que acontece? Como a velocidade de reprodução do fitoplâncton é maior do que a do zooplâncton, você pode ter uma rápida, como se fosse inversão aí, tá? Ou, no caso, reposição de biomassa do ecossistema. E aí você garante a continuidade, tá? E você vai representar como se fosse a base menor. Tá? Então, nesse caso, a biomassa do fitoplâncton, que seria autótropo, seria menor do que a biomassa do zooplâncton. Então, pode se apresentar invertido. Diferente da pirâmide de energia, que a gente já pode afirmar que ela nunca vai ser invertida. Tá? Então, primeira coisa, tá? A pirâmide de energia ela é uma representação gráfica da quantidade de energia em cada nível trófico. Tá? Então, a gente viu que toda pirâmide seria em cada nível trófico. E que vai, vamos dizer assim, estar acumulada em determinada área ou volume por uma unidade de tempo. Quando se considera o tempo, a representação mostra a produtividade do ecossistema, ou seja, não vai ser invertida nunca. Então, você tem aqui, tá, o primeiro nível
de uma pirâmide de energia vai representar a quantidade total de energia produzida pelos produtores. Isso? Então, quer dizer, os produtores vão captar a energia luminosa do Sol, vão fazer a fotossíntese e vão transformar aquela energia luminosa em energia química que vai ficar lá nos alimentos. Tá? Então, eles vão armazenar essa energia no corpo e depois eles vão servir de alimento para o próximo. Inclusive, né, a gente pode dizer que essa produtividade no ecossistema, tá? No caso de energia, ela tem aqui uma relação que a gente chamaria de produção primária bruta, tá? PPB seria produção primária bruta, ou seja, representaria a quantidade de energia total produzida pelos produtores. E aí o que acontece? Essa energia que foi produzida, ela vai ficar armazenada, não é isso? E aí o que vai acontecer? Esses seres que produziram, eles vão ter suas atividades, vão fazer respiração celular, né, movimentação, ou seja, eles vão gastar energia. E aí, parte da energia também é convertida em calor. O que vai acontecer? Esse ser conseguiu captar energia luminosa, ele vai ser fonte, matéria, vai passar matéria e vai passar também energia. Essa energia que vai passar, né, que no caso vai passar adiante, ela é sempre menor do que a energia que ele conseguiu obter na produção de alimento. Tá? E aí, conclusão, a parte do que fica no corpo desse ser, que vai passar assim para o nível seguinte, é o que a gente chama de uma produção primária líquida. Tem aqui um outro slidezinho, resumindo um pouquinho. Tá? A gente pode dizer que a produtividade primária líquida, que é aquilo que passa, que vai, no caso, né, que vai ficar incorporado no organismo, que vai passar para o seguinte, é o que a gente chama de produtividade primária líquida. E essa produtividade primária líquida, ela vai ser, vamos dizer assim, como se fosse calculada, como se fosse uma equação. Você tem a produtividade primária bruta, né, que a gente viu que seria produzida pelos produtores. Então, vamos imaginar aqui, você tem aqui energia luminosa, uma representação simples, tá? A energia luminosa seria 100%, né, da energia que chega na planta, cerca de 50% vai chegar aqui na planta. Parte dessa energia vai ser refletida, tá? Parte vai se dispersar e cerca de 5% vai fazer parte, né, vai entrar nesse organismo. Esse organismo vai pegar cerca de 5%, esses 5% vai ser usado na produção de alimento e vai ficar no organismo da planta. Essa planta vai fazer respiração. Então, de 1 a 2,5% vai ser gasto na respiração. Tá? Aí, conclusão, se vai gastar de 1 a 2,5%, se gastar 1%, 4% vai passar para os herbívoros. Se gastar 2,5%, só 2,5% vai passar para os herbívoros. Ou seja, a gente pode dizer que essa produtividade primária líquida é uma equação que pode ser representada pela produtividade primária bruta, que foi o que foi absorvido, menos o que ele consumiu, que a principal forma de consumo seria a respiração. Tá? E aí você vai ter um resultado, que é essa produtividade primária líquida, que é exatamente o que vai passar para os outros seres. Bom, eu acho que eu tentei colocar nesse módulo, de uma forma bem simplificada, alguns elementos básicos. Vou deixar, espero que vocês tenham entendido, vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem, né? Não só exercícios do livro, mas também do formulário do Google, tá? E a gente se encontra na próxima aula. Fiquem bem, se cuidem. Um beijo, tá?